Por que você faz o que faz, do jeito que faz? Shalom, pessoal, tudo bem? Eu estava aqui lendo esse texto de Êxodo 18 a respeito da história de Moisés, uma parte da história dele que é muito significativa no ministério de Moisés. E eu queria ler esse texto para vocês compreenderem um pouquinho mais o que é que aconteceu aqui, que é, na verdade, um cuidado que nós precisamos ter, principalmente como líderes, que é não cair no erro de centralizar tudo em nós. Êxodo capítulo 18. Lá no versículo 13 diz assim: No dia seguinte assentou-se Moisés para julgar o povo, e o povo estava em pé diante de Moisés desde a manhã até ao pôr do sol. Ou seja, o dia inteiro Moisés ficou ali atendendo o povo. Vendo, pois, o sogro de Moisés tudo o que ele fazia ao povo, disse: Que é isso que fazes ao povo? Por que te assentas só e todo o povo está em pé diante de ti desde a manhã até ao pôr do sol? Respondeu Moisés ao sogro: É porque o povo vem a mim para consultar a Deus. Quando tem alguma questão, vem a mim para que eu julgue entre um e outro e lhes declare os estatutos de Deus e as suas leis. O sogro de Moisés, porém, lhe disse: Não é bom o que fazes. Não é bom o que você faz. Olha que ponto importante você ter alguém mais experiente, mais velho que você. Experiência de vida mesmo, eu falo. Experiência de até mesmo ter constituído família, criado filhos, né? Uma visão mais, não imediatista, mas a longo prazo. E o sogro de Moisés traz essa exortação para ele: não é bom o que fazes. Sem dúvida, desfalecerás, tanto tu como este povo que está contigo, pois isto é pesado demais para ti. Tu só não o podes fazer. Ouve, pois, as minhas palavras e eu te aconselharei, e Deus seja contigo. Representa o povo perante Deus, leva as causas do povo até Deus, ensina-lhes os estatutos e as leis e faz-lhes saber o caminho que devem andar e a obra que devem fazer. Procura dentre o povo homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que aborreçam a avareza. Põe esses homens por chefes de 1000, de 100, de 50 e de 10, para que julguem esse povo o tempo todo. Toda causa grave trarão a ti, mas a causa pequena eles mesmos julgarão. Será assim mais fácil para ti, Moisés, e eles levarão a carga contigo. Se fizeres isso, e assim Deus te mandar, poderás então suportar, e assim também todo este povo tornará em paz ao seu lugar. E Moisés atendeu às palavras de seu sogro e fez tudo quanto este lhe dissera. Existe dentro de nós uma questão que nós precisamos resolver. E isso eu falo para todas as pessoas que estão dentro de um contexto de igreja, de comunidade, principalmente se estiver liderando um grupo, liderando uma célula, um grupo de discipulado, ministrando ou não no altar, independente, isso também pode ser usado para até mesmo a questão do contexto de família, de trabalho, se você lidera uma área no seu trabalho. É muito importante quando a gente olha para a história de Moisés, a gente perceber a questão do que Moisés carregava dentro dele, dentro do coração dele. Porque quando você olha para a história de Moisés, você olha e você fala assim: não é normal o que ele fazia. Se nós analisarmos friamente, racionalmente, não era normal o que Moisés fazia, porque ele centralizava tudo nele. Então nós podemos ter um chamado em Deus e glória a Deus por isso, mas nós precisamos compreender que nós também temos as nossas limitações. E Deus tem uma palavra muito bonita que ele fala assim: eu sou aquele que sonda o coração. Ele sonda a motivação do coração. Os homens podem ver a aparência, né? Só que Deus vê o coração. E quando eu olho para esse texto, me chama muita atenção como estava o coração de Moisés. Como estava o coração de Moisés? E por que isso me intriga tanto? Porque dentro desse mesmo capítulo de Êxodo 18, do versículo 1 até o 12, conta que o sogro de Moisés, o Jetro, ele precisou pegar a filha dele, a Zípora, que era a esposa de Moisés, e os filhos dele, e conduzir a esposa de Moisés e os filhos de volta para onde Moisés estava morando. Não foi Moisés quem pediu para ir buscar, não foi Moisés que se moveu por saudade, por nada. Jetro tomou essa iniciativa e foi. Só que olha só, no versículo que nós lemos, no 13, diz assim, que mesmo depois que Jetro chegou, Moisés se alegrou
Recebeu Jetro, recebeu a esposa, recebeu os filhos, só que olha no 13, nós acabamos de ler. No dia seguinte, assentou-se Moisés para julgar o povo, e o povo estava em pé diante de Moisés desde a manhã até o pôr do sol. Veja, não é normal. Moisés não tirava férias. Moisés não tinha consciência da necessidade dos próprios filhos ficarem na companhia desse pai. E esse casamento, será que estava indo bem? Tanto tempo separado um do outro. Então, muitas vezes, nós centralizamos tudo em nós e entramos de cabeça, principalmente, dentro do servir a Deus, e nós esquecemos da família. Então, tende a haver um equilíbrio. E aqui fica um convite muito lindo, porque dentro dessa história do exemplo de vida de Moisés, nós podemos ver que toda a história dele, o começo da vida dele, ele cresceu sem pai. Ele cresceu sem a presença do masculino na vida dele. Então, o sogro dele, o Jetro, foi aquela figura paterna, foi aquela figura que Deus usou para instruí-lo, para orientá-lo. E glória a Deus que Moisés deu ouvido. Porque a gente tem a opção de dar ouvidos ou não, mas uma coisa que nós nunca podemos esquecer, Deus sempre vai levantar pessoas para nos ajudarem, para nos orientarem, para nos exortarem. Por isso que quando nós olhamos também para a palavra de Deus, ele fala assim que a humildade precede a honra. E eu sempre gosto de falar, a humildade ainda precede a honra. Vale para hoje, vale para amanhã, vai valer para todo sempre. Uma coisa muito interessante que também você, conforme vai lendo Êxodo 19, Êxodo 20, Êxodo 21, 22, você vê na sequência que Moisés, ele é visitado por Deus e ele sobe ao monte para receber a Torá, as tábuas da lei. E uma das coisas que você começa a perceber dali por diante é a sequência de rompantes de ira em Moisés. Ou seja, será que então esses anos todos fazendo o que ele fazia, da forma que fazia, não trouxe um desgaste emocional para ele, um estresse acumulado? Porque quando você se volta demais para fora e não cuida do interno, do interior, e isso vale para tudo. Você vai para o trabalho, existem pessoas que mergulham no trabalho, levam trabalho para casa, não tem o princípio do descanso, o corpo adoece, chega uma hora que a mente não aguenta. Então, essa história de Moisés é um exemplo vivo de que é um erro centralizar tudo em uma pessoa apenas. Mas aqui também ele traz um aspecto importante, que nós podemos aprender com essa história e olhar na vida de outras pessoas o coração das pessoas, assim como Deus vê. Então existem sim, dentro da nossa humildade, nós precisamos buscar em Deus sabedoria para discernir quem são as pessoas que nós vamos delegar. Porque existem pessoas sérias, existem pessoas que são verdadeiramente, que estão com o coração rendido a Deus, que querem ajudar. Cabe a nós discernirmos em Deus o tempo certo e colocar cada pessoa numa área que é a área específica que você sabe que ela vai frutificar até mesmo mais do que nós, mais do que você. Então, isso é humildade, isso é somar, isso é trazer o reino de Deus, isso é verdadeiramente mudar a atmosfera de uma cidade, mudar a atmosfera de um estado, de famílias inteiras. Quando você, líder, percebe isso, eu sondo o meu coração, eu vejo se há em mim alguma disfunção, em qualquer área da minha vida, no financeiro, nos relacionamentos, o meu emocional está como. Então, existe um desequilíbrio, existe alguma área que eu preciso focar e colocar atenção para realmente clamar a Deus e falar: Deus, isso não está certo, me ajude. Então, eu posso, a partir daí, conseguir ouvir a Deus melhor e realmente colocar em prática tudo que eu tenho ouvido daqueles que estão dispostos a nos ajudar nessa jornada. Então, se você tem alguém, seja a começar pela tua família, que é melhor do que você no controle de finanças, por exemplo, delegue para essa pessoa. Não podemos ser orgulhosos a ponto de querer fazer tudo sozinhos. Não. Se tem alguém que é mais eficaz em algum aspecto, em alguma área, delegue essa pessoa para representar Finalizando você. Essa pequena meditação e breve meditação, sobre a história de Moisés e a prova linda do amor de Deus quando colocou no coração de Jetro, o sogro dele, levar de volta a família dele, os filhos.
Isso foi extremamente maravilhoso, porque lá na frente também você vai ver um posicionamento que a esposa de Moisés precisou de tomar por causa da omissão dele. Então não tem jeito, gente. Nós precisamos olhar para como está o movimento da nossa alma e hoje nos perguntarmos, eu diria para você, por que você faz o que faz? Do jeito que faz? Foi Deus quem mandou? Deus está te pedindo? E como é que está você? Como é que está o seu casamento? Como é que está o seu relacionamento com seus filhos? Como é que está o seu relacionamento com Deus? Então, dentro dessa meditação, dessa palavra, é um confronto muito grande para mim, primeiramente, porque verdadeiramente nós precisamos deixar de lado o perfeccionismo, porque quando eu não consigo delegar e eu centralizo tudo em mim, então é porque tem aí um medo escondido. Toda pessoa que tem dificuldade em delegar se move num perfeccionismo que foi construído a vida toda talvez. Mas por que eu não consigo delegar? Porque eu tenho medo. Medo de quê? Medo porque talvez o meu nome vai estar em jogo. E se a pessoa não fizer do agrado de quem vai ver? Então esses medos precisam de ser resolvidos. E nós conseguimos resolver, né? Com Deus, no altar secreto, entrando nesse descanso dele. Que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe o seu ministério, a sua empresa, o seu trabalho. Que o Senhor possa aí virar uma chave na sua mente para que ainda este ano você possa romper limites e barreiras dentro de tudo aquilo que tem te limitado. Deus abençoe você.